Existem carros que viraram verdadeiros micos no mercado, principalmente logo após serem comprados como novos. E quem comprou esse carro 0 km com certeza sentiu na pele o péssimo negócio que fez. Bora pro vídeo que eu vou te mostrar por que isso aconteceu e que carros são esses. Mas quem realmente não pode se dar mal é você quando for fazer um seguro para o seu carro. E seguro é coisa séria. Por isso que eu recomendo a corretora Santa Bárbara, que é minha corretora de seguros favorita, que faz o meu seguro de carro há um bom tempo. Recomendo totalmente, atendimento nacional, sendo você de qualquer lugar do Brasil, as melhores cotações e melhores coberturas. Tem link aqui embaixo para você na descrição do vídeo. Vá lá e faça sua cotação com a Santa Bárbara, corretora de seguros. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Te convido a assistir o vídeo todo porque a lista tá pegando fogo. E se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Tamo junto. Pessoal, eu sei que tem exceções, tem gente que com certeza foi muito feliz com esses carros que eu vou listar para você agora. Mas são exceções, porque a maioria, ó, se ferrou e se arrepende, porque esses carros, ó, vou te contar. E para começar a nossa lista, vamos começar com Ford Territory de primeira geração. Não esse novo não, esse novo ficou muito legal. Meus amigos, a Ford parou de fabricar carros aqui no Brasil e adotou uma postura apenas de importadora e representante aqui no nosso país. E sim, lá no começo ali, logo depois que eles fizeram isso, resolveram dar uma enxugada no seu portfólio e lançaram um carro, né? Um SUV médio de luxo. Só que esse carro não é Ford mesmo, não é norte-americano, e sim um modelo chinês feito na China que recebeu a marca da Ford. É quase como se fosse um carro white label, que são aqueles produtos chineses que são feitos de forma genérica e recebem depois outras marcas e são vendidos. Só que fizeram assim o primeiro Ford Territory. O motor desse carro, o turbo 1.5, desagradava, era um carro xoxo, um pouco manco, o consumo não era muito bom e quando você olhava o carro assim, ele não era feio, mas ele transparecia ser um carro xing-ling. Já esse novo Territory agora ficou totalmente diferente, o motor ficou melhor, enfim, é outro nível, mas o primeiro Ford Territory saiu custando os olhos das nádegas, caro pra caramba, e logo de primeira aquela desvalorização violenta, revenda complicada. Tenho certeza que quem comprou esse carro no lançamento aí de 0 km não ficou nada feliz e ó, se lascou bonito. Com exceções, é claro, eu tô falando, vendo o que a galera falou. Realmente, os donos que se arrependeram. Isso mesmo, Renault Kangoo 1.0 8 válvulas. Amigo, já pensou um furgão compacto de trabalho com motor com menos de 60 cavalos? O Renault Kangoo 1.0 8 válvulas, com motor de Twingo. Depois do Twingo, se não me engano, teve esse motor da Renault D7D. Resistente era, tanque de guerra era, mas gente, totalmente incompatível esse powertrain para um carro com essa proposta, sendo pior do que o incrível Fiorino 1.0, que também já existiu. Gente, o Renault Kangoo lá no começo dos anos 2000 teve essa motorização horripilante. O carro que não era barato porque era um utilitário. Imagina você com um carro desse que não é econômico, é manco, peida para subir assim nos lugares. Imagina carregado. Meus amigos, é um carro assim que realmente quem comprou esse carro chora no banho até hoje e se ferrou porque boa coisa realmente não é. Eu vou falar para você os números para você ver que eu não estou mentindo. Se liga aí. O motor era 1.0 8 válvulas, o famoso D7D, com apenas 59 cavalinhos e 8.3 kg de torque. A relação peso-potência era ridícula, de 17.8 kg por cavalo. O seu 0 a 100 ficava em torno de 21.2 segundos e alcançava até 135 km por hora naquela descida, com certeza. Pior que a Fiorino 1.0. Horrível, carro horripilante para trabalho. É isso aí. Meus amigos, nos anos 2000 veio aquela maratona, aquela enxurrada de câmbios automatizados de embreagem simples, Dual Logic, etc e tal. E veio na Chevrolet o pior deles, que foi o EasyTronic. Pessoal, teve no Agile e teve no Meriva, só que no Meriva foi o pior de todos, porque o carro ficava um cocô de se guiar.
Quem comprou esse carro com esse câmbio se arrependeu. O carro é ruim de revenda, é ruim de mercado. Esse câmbio, na maioria das vezes, nem compensa consertar, porque quebra à toa e é muito caro de manter. É o automatizado mais bizarro. Eu já cansei de ver as pessoas trocando para uma caixa manual. Tirava o robozinho, porque esses câmbios automatizados têm um sistema eletrohidráulico que faz a troca da marcha, embreagem, coisa e tal. Mas ali tem um câmbio manual disfarçado. Gente, não é barato o serviço, mas só para você ter uma ideia, é mais jogo jogar fora o sistema automatizado e ficar com o câmbio manual. O Meriva é um ótimo carro, mas com esse câmbio aí ficou horrível. Quem comprou se lascou de verde e amarelo, com certeza. Lá no começo dos anos 2000, a Fiat, para variar que adorava inovar, lançou o Fiat Palio Weekend 1.0 Fiasa 8 válvulas com câmbio de 6 marchas, mas calma aí. Até então não tem nada a ver, porque esse lance de câmbio manual de 6 marchas é muito bom. Quem tem aí recentemente um carro moderno, seja 1.0 aspirado ou não, com câmbio manual de 6 marchas, adora, é muito mais bem escalonado. Mas lá no começo da década de 2000, esses câmbios aí eram muito mal escalonados, muito alongados, que não priorizavam torque. E o motor Fiasa numa Weekend, que era ali uma perua compacta, rapaz, juntamente com um câmbio desse hiper alongado, ficava uma verdadeira lástima. O carro mega manco, bebia pra caramba, virou mico de mercado. Saiu rápido de linha, tem um mercado de usados zoado, apesar de que hoje qualquer carro barato se bobear vende, né? Mas enfim, pessoal, é um carro aí que quem comprou novo pagou muito caro. Foi na onda de cobaia pelo efeito novidade, se ferrou. Eu vou te falar os dados técnicos para você ver que eu não estou falando besteira, taca na tela. Esse carro, meus amigos, era muito pesado e tinha um motor 1.0 8 válvulas Fiasa de 61 cavalinhos, com 17,05 kg por cavalo de relação peso e potência. Muito alto isso aí, né? O 0 a 100 desse carro ficava na casa de 17 segundos. Consumo alto na cidade, fazendo, segundo a ficha técnica, 7,8 km por litro na gasolina, porque não era flex. Amigo, e tu sabe que na ficha técnica urbana o carro faz menos. Faz 6 fácil. Consumo de trator sem força nenhuma. Esse era o carro que compraram naquela época. Caoa Chery Tiggo 3X, aquele SUV compacto que era um facelift com motor 1.0 turbo do Tiggo 2, que era um carro derivado do Caoa Chery Celery Hatchback. Gente, o Tiggo 2 ficou bastante tempo em linha, tinha motor 1.5 aspirado, opção de câmbio manual e câmbio automático de 4 marchas. É um carro até bem decente, apesar de ser um carro meio queixo duro, sabe? Mas aí na onda de motor turbo, lá em 2021, a Caoa Chery lançou esse carro. Totalmente reformulado por dentro, mídiazinha nova, motor turbo 1.0 que só tem nesse carro. E menos de um ano depois, a Caoa Chery fechou a fábrica deles em São Paulo e acabou tirando esse carro de linha e não voltou mais nem por importação. Quem comprou esse carro ficou o pé da vida. Eu recebi uma enxurrada de mensagens de proprietários que ficaram chateados com a Caoa Chery. Pois é. Resumo da ópera: desvalorização alta e revenda complicada. Para vender esse carro tem que baixar o preço bastante. É um carro ruim? Não é, mas é um carro que virou um mico no mercado, principalmente para o primeiro dono. Quem comprou esse carro, ó, se lascou. Pois é, meus amigos, brincadeiras à parte daqui, porque não devemos zoar da desgraça alheia. É complicado você comprar um carro 0 km e ele sair de linha menos de um ano depois. Ainda mais uma marca que fabrica produtos chineses aqui, né? Aí já viu como é que é. E o Ford New Fiesta 1.0 EcoBoost? Ponto negativo: correia dentada banhada a óleo. Esse motor só existe nesse carro aqui no Brasil. E para piorar o negócio, câmbio automatizado de dupla embreagem a seco Power Shift. Combo desgraça total, né? Quem compra esse carro tem que aturar a revenda aí, que é ruim. Desvalorização alta, quando querem pegar, é uma canelada violenta. O carro em si, tirando essa parte, é bem legal, porque as versões completas tinham esse combo aí. Ficou pouco tempo em linha também. O Ford New Fiesta é um carro que eu gosto bastante, mas tem que ser 1.6 manual ou 1.5 manual, porque
automatizado Power Shift não rola. E esse motor aí, cara, que ficou em baixa circulação no Brasil, 1.0 EcoBoost, turbo 3 cilindros, com correia dentada banhada a óleo, sai de baixo. Vendeu pouco, ninguém quis. Quem comprou chora no banho até hoje. Tenha certeza disso, amigo. Meus amigos, lá em 2020 para 2021, com mudanças na nossa legislação de trânsito, né? Os carros tinham que oferecer cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. E também ancoragem isofix para cadeirinhas infantis de série. Carro tem que ser vendido assim de lá para cá. Aqui no Brasil é lei, ponto final, são regras. A Volkswagen que estava vindo o seu Up, que era aquele carro compacto, né, que era caro pra caramba, que você entrava dentro dele, eu tô falando como 0 km, tá bom? E você via lataria, nem plástico você via. Era muito caro, esse carro já estava ali nas últimas, vendia mal para a sua categoria, não condizia com o valor que a Volkswagen empregou investindo nesse carro aqui no Brasil. É um ótimo carro sim, já tivemos aqui em casa um aspirado, excelente. Como carro usado, beleza. Agora, como 0 km realmente era questionável, porque tinha versões do Up que era mais cara que a do Polo. E o Polo é muito mais caro que o Up. Enfim, lembra que eu falei agora do negócio de ter encosto de cabeça para todo mundo, cinto de 3 pontas? Pois é, a Volkswagen viu que o Up já estava na sua fim de vida, né? Ia tirar o carro de linha, ao invés de mexer no projeto do carro, né? E colocar ali, no caso, o cinto no meio, o terceiro encosto de cabeça, até tinha algumas versões, é tranquilo. Eles resolveram rehomologar o carro para 4 ocupantes. Atrás, que tinham 3 lugares, passou a vir com 2 lugares. Up de 4 lugares. E você pensa que eles trocaram o banco? Negativo, amigo. Simplesmente trocaram a forração, colocando um aviso ali de proibido sentar no assento do meio, porque não tinha cinto, não tinha encosto de cabeça. Pois é, e quem comprou um carro aí dessa época 0 km, com certeza se ferrou. Por quê? Você sabe, não é permitido você colocar mais passageiro num carro excedendo a sua capacidade. Tu vai comprar um carro de 4 lugares sabendo que tem ele 5 lugares? A mesma coisa? Claro que não, né, meu amigo? Então, quem comprou esse carro sangrou na mandioca, porque, vou te falar, só rindo mesmo, cara, a Volkswagen é incrível. Rapaz, não tem nem mais o que falar. Baixaria que a Volkswagen fez e quem comprou, rapaz, tem nem o que dizer. Renault Kwid E-Tech, o famoso Kwid elétrico, lançado aqui em 2022, se não me engano, chegou a absurdos quase 150 mil reais. No começo foi aquela novidade, carro elétrico, só tinha um Renault Zoe, tinha um BMW lá, esses carros mais caros, né? Aí teve o Renault Kwid, que era muito caro já, mas era um dos mais baratos. Pois é, a alegria que não começou tão legal acabou durando muito pouco, porque em 2023, quando a BYD invadiu o nosso mercado com carros eletrificados, lançando o Dolphin, por exemplo, ninguém queria mais o Renault Kwid E-Tech. Resultado, o carro encalhou, a montadora baixou o valor do carro para R$ 99 mil, 0 km. Quem comprou ele com valor cheio chora no banho até hoje. Que sacanagem, né? Perdeu um valor imenso. Mas isso é que se paga quando você compra um carro de lançamento, pelo efeito novidade. Meio que você é cobaia, né? Ainda mais essa tecnologia de carro elétrico que não está consolidada, que é uma instabilidade danada até consolidar esse negócio. Infelizmente é isso, amigo. Fora que a revenda desse carro é difícil. Um carro desse aí custa usado 70 e poucos mil reais. Quase o mesmo preço ou mais barato que um Kwid 0 km a combustão. Prejuízo na certa. Quem comprou se lascou. Pois é, ninguém quer o Kwid elétrico até hoje. Mesmo sendo o carro elétrico mais barato do Brasil. Acredite. Chevrolet Sonic veio na versão hatchback e na versão sedã. Era um carro compacto que ficava ali entre o Cobalt e o Cruze. E quando lançou o Prisma e Onix ali naquela época, ele ficou mais perdido do que não sei o que, pessoal. Realmente ficou desencontrado. A Chevrolet não sabe por que importou esse carro. Porque o Cobalt e o Prisma, o Onix, o Cruze Hatch, o Cruze Sedan, roubavam vendas do Sonic, que era um carro muito caro, só que nitidamente não era um veículo médio, não era luxuoso, apesar de ajeitadinho.
E esse carro tem um motor 1.6 Ecotec. O único carro no Brasil que teve esse motor foi o Sonic, hatch e sedã. Resultado, a Chevrolet deixou esse carro vindo importado, porque ele não era fabricado aqui, durante 2 anos apenas. Lá fora, nos Estados Unidos, esse carro ficou muito mais tempo. Mas por aqui, teve uma passagem meteórica. E quem comprou esse carro 0 km na época ficou pé da vida, amigo. Imagina você gastar um dinheiro que esse carro não era barato. Era caro, quase o preço de um Cruze. E do nada, em 2 anos, tira de linha. Como assim, Chevrolet? Pois é. Mas isso, infelizmente, acontece no mundo automotivo, de produtos chegarem, não dá certo e ir embora. E quem comprou, tomou lá, meus amigos. Isso mesmo, onde o sol não pega. Brincadeiras à parte, gente, é complicado, né? Cara, para comprar um carro novo, na minha opinião, claro que tem que ter emoção, ninguém é sangue de barata, mas tem que pensar muito bem nessas coisas, né? Analisa o mercado, assista vídeos, aí tem informação que mais tem. Até a inteligência artificial do Google consegue te dar uma resposta. Aí você compra, acontece isso, fica chateado, fica difícil na era da informação acessível, né, amigo? Mas quem comprou um Sonic, que é um ótimo carro, que eu gostei bastante, acabou se ferrando bonito, né? Já que IEV 330p, aquele monstrengo 100% elétrico, picape média de baixa autonomia, carérrimo, esse carro, pessoal, custava aí perto de 300 mil reais na época. Só para você ter uma ideia. Não vendia nada. Aqui no canal toda a lista de carros que ninguém queria comprar, nem rico, porque quem ia comprar um carro desse tinha que ter grana, né? Sempre estava lá picape EV 330p. Tá até hoje no site da marca. Eu nunca vi na rua. Você já viu um carro desse na rua? Nunca vi. Ninguém quer comprar um carro desse. Repito, autonomia baixa. A Jaque tá aos frangalhos em nosso mercado, né? Fazer o quê? Não tem nem muito mais o que falar. Os poucos que compraram um carro desse perderam um dinheiro bonito, hein? Porque para vender depois, sei não, até uma maré é mais fácil, né, de passar para frente que esse carro. Vocês lembram dos carros da SsangYong? Pois é, aquele Action, Curion, sei lá, uns nomes esquisitos, né? Que tinha uma parceria com a Mercedes-Benz. Cara, são carros muito resistentes. Depois de um bom tempo, resolveram empreender novamente. Trouxeram um SUV compacto chamado Tivoli. Pois é, gente, esse carro fracassou bonito. A marca pretendia vender cerca de 3 mil unidades aqui. Quando saiu de linha, parou de ser vendido aqui em 2019. Apenas 39 carros Tivoli da SsangYong foram emplacados no Brasil, segundo a Fenabrave, no ano todo. 39 carros, um verdadeiro fracasso. O SsangYong Tivoli, que era um SUV compacto, foi lançado no Brasil em setembro de 2017 pelas mãos da Venco Motors, uma importadora do grupo JLJ. Seria a reestreia da marca sul-coreana em nosso mercado, mas não teve tempo sequer para formar uma rede de revendas e lançar outros produtos. Já no ano seguinte, em 2018, a Venco Motors já desistiu de importar os veículos. E aí você já viu, 2019 queimou o estoque, vendeu quase nada. Quem comprar um carro desse se lascou, não é verdade? EFA M100, cara, foi lançado aqui no Brasil em 2007, começando aquela enxurrada de carros chineses de péssima qualidade. Não tem nada a ver com essa invasão chinesa de hoje, que tem carros modernos, bem construídos e até seguros, não. Naquela época era uma verdadeira baixaria. Carro que veio barato, aquela premissa de carro chinês, mais completo que os nacionais de época, pequenininho, compacto. Pois é, a revista Quatro Rodas comprou um carro desse para aquele teste de longa duração. E o carro era tão ruim, tão perigoso, tão mal feito, tão vagabaldes, que o EFA M100 acabou cancelando o próprio teste na revista Quatro Rodas, para você ter uma ideia. Meus amigos, o EFA M100 era um carro urbano importado da China pela EFA Motors e vendido aqui no Brasil a partir de 2007. Ficou conhecido pelo primeiro carro de passeio chinês vendido no país e também pela sua reputação de baixa qualidade e desempenho fraquíssimo. Frágil, manco e péssimo. Não deu certo. As cobaias que compraram rasgaram dinheiro, meu amigo, com certeza. Carros da Lifan. Nesse vídeo aqui eu não vou falar um carro específico. Ah, Vinícius, tem o Lifan 320, que era o clone Xing Ling do Mini Cooper, beleza. Mas teve também lá o X60, aquele sedanzinho 530. Gente, a Lifan quebrou, isso mesmo. A Lifan lá na China foi a falência. Aqui no Brasil já estava mal das pernas.
né? E quem comprou carros da marca se ferrou, porque esses carros não têm peça de reposição. E aí, como é que faz? Carros eram até interessantes, bonitinhos, tirando esse 320, aquele SUV, né? Gostava, inclusive, que é o X60, né? Era um carro muito promissor, completo, bonito, espaçoso, SUV médio, bonitão. Mas aí, cara, já viu, né? A Lifan Motors, assim como outras marcas chinesas, enfrentou problemas financeiros e em 2020 abriu um pedido de recuperação judicial lá na China, que culminou na sua falência, infelizmente. A Lifan foi adquirida pela Geely e agora renasce como Livan, com foco em veículos elétricos, com a ambição de se tornar global, apresentando uma nova plataforma e tecnologias de bateria. Mas não tem nada a ver com a Lifan antiga, que já era e deixou donos na mão, porque peça só se for estoque antigo ou gambiarra, né? Fazer o quê? E para fechar o vídeo, vamos falar de carros da chinesa Neta, que mal chegou no Brasil e já está abrindo falência. Triste, né? A invasão chinesa, parte 2, aqui no Brasil trouxe muitas marcas. E com essas marcas, muitas cobaias. Falei no vídeo todo que muita gente que se dá mal comprando o carro é porque emocionada, não espera nada e sai comprando. São carros muito interessantes, mais baratos que a concorrência, mas não são carros baratos, pessoal. Então chegou a Neta Motors. Pois é, eu lembro que perto da minha casa, lá no Rio de Janeiro, abriu uma concessionária dessa aí ano passado. Eu vou colocar o site aqui para você ver que eu não estou mentindo. Link, fonte e créditos na descrição. Taca na tela para você ver o que aconteceu. E com você na sua tela, uma matéria do site Auto Mais por João Brigato, de 24 de junho de 2025. Neta vai à falência na China, operação no Brasil deve fechar. Depois de muitos rumores, a Neta entrou com processo de falência na China e concessionárias foram fechadas. Vou colocar as partes importantes aqui pra gente. Quando a Neta chegou ao Brasil em 2024, a fabricante chinesa prometia fábrica, como todas elas prometem, rede de concessionárias grandes e operação sólida. Contudo, as coisas começaram a desandar quando grupos importantes de concessionários desistiram da marca. As importações ficaram nebulosas e notícias da crise financeira começaram a rolar na China. E agora a Neta faliu. Concessionárias por lá fecharam e vão ter que vender os carros em estoque muito abaixo do preço de mercado para liquidar as unidades por lá. Neta no Brasil, mal começou e já faliu. No nosso país, a Neta prometia 40 pontos de vendas em 20 cidades. Contudo, de acordo com o site da marca, apenas 2 revendas foram abertas. Uma delas no Rio de Janeiro e outra em Juazeiro, na Bahia. Inclusive, eu lembro dessa concessionária lá no Rio, ficava perto da minha casa, inclusive. Há também a indicação de 3 pontos em construção que certamente serão descontinuados com a falência da marca. Além disso, a marca prometeu diversos carros para o Brasil, mas só conseguiu importar o SUV Neta X e o hatch elétrico Aya. Junto, eles venderam 47 unidades até o mês de maio de 2025, sendo que o Rio de Janeiro liderou com os emplacamentos com 14 unidades, enquanto São Paulo tem 7 carros da marca Neta rodando. Mas a montadora colocou no Instagram deles, às 17 horas do dia 24 de junho, no Instagram, publicando a seguinte nota, abre aspas, a Neta Auto do Brasil informa a todos os clientes, parceiros e amigos que as suas operações no país seguem funcionando normalmente e com um futuro promissor e sustentável. E a montadora fala também que os investimentos seguirão com foco total na recuperação e expansão de negócios, mas as fontes consultadas pelo site Auto Mais, com ligações diretas e indiretas com a marca, afirmam totalmente ao contrário. Estoques atuais da Neta serão todos vendidos para empresas com preço abaixo de mercado para fazer a liquidação dos carros o mais rápido possível. Na China, a volta das atividades da marca não é vista como uma possibilidade forte. Com isso, as operações aqui devem, de fato, ser encerradas. Pois é, amigo, quem comprou um carro desse aqui no Brasil se deu mal, né? Fazer o quê? É aquilo que eu falo, tem que esperar um tempo, pessoal, porque isso pode acontecer com as melhores marcas. Belezinha? Mas é isso, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Agora conto com seus comentários aqui embaixo.
Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos, WhatsApp e redes sociais. Me siga nas redes sociais também. Deixe aquele seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Confira os outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar. E se você curte um videogame antigo, conheça o meu segundo canal, o Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu!